mão para ver que você está botando na minha cara. Prezados irmãos e amigos, que Deus nos ilumine, nos proteja. Conforme o nosso irmão já falou, o Jair, o estudo do Livro dos Espíritos, ele é os fundamentos da doutrina espírita. Ele é dividido assim mais ou menos em 5 partes. Uma primeira parte, ele se refere à introdução ao estudo da doutrina espírita. São 17 capítulos, que se nós lermos com atenção, ele fala tudo o porquê e o praquê dessa doutrina, justificando o seu conteúdo e a sua pesquisa, de todas as formas, inclusive mostrando a posição daqueles que se colocam contra a doutrina espírita. Na primeira parte, quando começam as perguntas, propriamente dita, a pergunta número 1, ele vai tratar das coisas do universo, isto é, a criação, o que é Deus, por que Deus existe, como se prova que Deus existe, né? É um axioma que na nossa ciência diz, não há efeito sem causa. Pois é. Vai avançando, lá adiante nós vamos encontrar a vida dos espíritos, mais adiante nós vamos encontrar a emancipação da alma, e depois vem as questões filosóficas, as leis naturais, as leis de sociedade, todas aquelas situações em que o homem vive na sua vida material. Como nosso irmão disse que hoje nós tocássemos um pouco na questão mediúnica, então nós criamos aqui a questão emancipação da alma, que aí está o fundamento da mediunidade. Se pegamos o Livro dos Espíritos, essas partes, nós vamos ver elas bem divididas. A primeira parte é a Gênese, do livro A Gênese, onde ela se explica, se mostra em todos os aspectos. A segunda parte seria a parte filosófica, a terceira parte é a parte mediúnica e a última parte é a parte religiosa. A religião faz parte da nossa existência. A palavra religião está ligada ao termo religare, do latim, isto é, reunir as pessoas. Pois bem, então, na emancipação da alma, ele vai abrir a questão com uma pergunta interessante, que é sobre o sono e os sonhos. Nós, quando dormimos, a ciência, nem filosofia nenhuma... Quem tiver com sono, isso é um bom prato. Quem tiver com sono pode despertar agora e deixa para dormir de noite. Quando for de noite, você pode até vir para cá trabalhar. Tá? Só tomando um pouquinho do seu tempo. Já que falou em sono aqui, gente, eu vejo lá, é natural que a pessoa chegue não só numa casa espírita, como em qualquer, certo, reunião. Tá? A pessoa chega já cansado do trabalho. É natural, quando a pessoa se senta confortavelmente, começa a ouvir uma palestra, se descontrai e vem o cansaço e vem o sono. Mas a partir do momento que você debate contra esse cansaço e começa a se integrar, certo? O que está se falando, ouvindo, querendo questionar, trazer pergunta, você automaticamente entra no jogo, vamos dizer assim, o sono vai embora. E tem mais. O mais interessante é que o jogo começa a ficar tão bom, eu digo assim, uma linguagem bem popular, esse vai e vem, esse bate-bola, vamos dizer, chega a um ponto que quando a gente menos espera, meus irmãos, terminou o tempo. Mas já terminou, entendeu? Então é importante que vocês realmente prestem atenção, participem, perguntem, não deixem dúvidas. Tem outro detalhe, gente. Muitas vezes esse sono é que a gente vem, um irmãozinho acompanhando a gente, não quer que a gente aprenda, fica lá fora vibrando e a pessoa cochila. Às vezes esse sono é provocado por isso, tá certo? É a diferença, né, meu irmão? Interferência. A interferência, exatamente. Interferência de uma mente preguiçosa também. Ele morre de preguiça. Isso a gente verifica até nas salas de aula, né? Quando a nossa
mente está preguiçosa, indisposta, o professor começa a falar e a gente começa a cochilar. Porque a gente não está com muita disposição. Mas a gente pode despertar. Depende de nós. Criando o interesse pelo assunto. Exatamente. Então, o que é o sono e o que são os sonhos? O sono, ele é a primeira emancipação da alma. Se nós vivêssemos a vida material e não tivéssemos essa emancipação, nós não recarregaríamos o nosso espírito para que ele continuasse, porque o trabalho da vida material ele é pesado. Esse sono ele é preciso porque é nele que nós recarregamos as energias espirituais, no plano espiritual. É o recurso da natureza. É a primeira providência que a natureza faz com aquele que recebe um corpo físico. É ele saber que o sono é um trabalho da natureza. Ele pensa que é só o repouso. É o repouso do corpo, tudo bem. O corpo repousa, mas a alma vai recarregar-se, vai alimentar-se no mundo dos espíritos, especialmente se a nossa mente, os nossos costumes, as nossas ideias é de elevação. Se nós nos integramos com o poder superior. Você já viu falar muitas vezes, quem já vem de outras religiões, nos profetas de Israel, antigamente especialmente o profeta Daniel, que tinha uma mediunidade dessas dos sonhos, e também o último filho de Davi, né, José do Egito, ele tinha essa mediunidade. Tudo a ele era revelado nos sonhos, e ele tinha a capacidade de guardar na memória essas lembranças, e com isso ele resolveu muito da vida da sociedade, inclusive lá do Egito. Todos conhecem, né, a história de José do Egito, né? A história lá que ele sonhou que ia haver uma seca grande, né? Ia haver 7 anos de inverno bom e depois ia 7 anos de seca, e tudo ocorreu tal como estava lá escrito. Tal como o sonho, né? Então a Bíblia já nos trata desses assuntos para mostrar que o livro dos Espíritos ele é a mesma filosofia religiosa da religião antiga, que agora vem se atualizando com novos termos, novas explicações, né? Uma nova visão, porque a nossa mente vai crescendo, nós vamos amadurecendo mais, nossa experiência vai se elastecendo e nós vamos precisar. Muito obrigado. Chegou na hora? Então ele faz a pergunta assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Essa pergunta é boa. Isso aqui são perguntas que a gente, quando estuda, quando lê isso, deve meditar muito sobre isso. Quer dizer, quando eu me deito e adormeço, o meu espírito sai por aí andando, zanzando, sai. E olhe que essa preparação é importante, porque se nós temos uma mente voltada para as coisas inferiores, nós vamos comungar com grupos deturpados, loucos, depravados, que vai nos conduzir a mentalidades mais inferiores do que a do homem vivencia aqui na Terra. Aí o cuidado que as religiões antigamente, desde o tempo do princípio, recomendavam que quando nós fôssemos dormir, nós rezássemos, né? Nos recomendássemos a Deus. Não é isso? A Igreja Católica não ensina assim. Os evangélicos não nos ensinam também que nós nunca devemos nos deitar sem primeiro fazer uma prece profunda a Deus, recomendando a nossa vida. Tá? E os evangélicos são mais assim apurados em trazer muitos hinos muito bonitos, muitas músicas, poesias extraordinariamente belas e elucidativas a esse respeito. Então vamos ver com que ele responde a pergunta, né?
Ele perguntou, vamos repetir, o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Nós, espíritos, dizemos assim, não é o meu espírito, nós dizemos o meu corpo, o espírito sou eu. Aí ele responde assim, é como se perguntasse se o prisioneiro gosta de estar atrás das grades. O espírito mesmo está no corpo físico como quem está preso. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja desprender-se dele. O sono é uma beleza, né? Quem tem aquele sono, a não ser que seja aquelas vezes que você se envolve com os nossos irmãos sofredores, e ele leva você para sofrimentos, ou chega para se vingar. Às vezes os pesadelos que nós passamos, nada mais é do que um irmãozinho nos cobrando, às vezes até reclamando de que nós estamos fazendo alguma coisa prejudicando ele. E lá nas obras de André Luiz, um exemplo, que o cidadão estava em pesadelo terrível, era porque um amigo dele houvera morrido, e ele, numa conversa lá que houve um certo fato que ocorreu, não muito agradável, se atribuía a participação daquele irmão. E o irmão, naquele dia, aquele que estava vivo, tinha comentado sobre isso. O nosso irmão morreu, mas disse que fez aquele negócio, e ele estava lá escutando. De noite ele foi lá perturbar ele. Como é que você faz uma coisa? Você tem certeza que foi isso? Estava lá com ele no carro. Não fui eu e você não tem autoridade para fazer isso. Ai, a maior agonia do mundo. Nosso cuidado em não julgar as pessoas, especialmente quando eles desencarnam, nós não temos certeza. Vem cobrar na hora. Olha que e a lei permite. Serve de alerta, viu? A lei permite. A lei permite, que a lei divina permite que ele vá lhe cobrar, para você alertar e despertar. Porque os nossos irmãos ainda imperfeitos, ele muitas vezes nos perturba, nos incomoda de alguma sorte, ou desperta em vigília, ou dormindo, por causa da nossa incúria, da nossa falta de procedimento correto com ele. Por isso ele vem. Entendemos a pergunta e a resposta? Nós desejamos estar libertos do corpo físico. Isso aqui é um momento. Encarnar é uma preparação, e o espírito que tem consciência do que é a reencarnação, ele medita muito, ele sofre muito para reencarnar, porque sabe que vai encontrar situações de dificuldades. Lá no plano espiritual, a nossa mente é uma beleza, nós penetramos em tudo, nós alcançamos as leis divinas com muito mais facilidade, e aqui não, aqui elas são bloqueadas. Nós vivemos eu costumo sempre fazer o seguinte, quer ver como nós estamos presos aqui? Olha aqui, ó. Pula, pensa que não desce? Tá presa. Jungido à terra. Não foge não. Não é isso mesmo? Mas tem uma outra pergunta também interessante, né? Durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Ele diz não. O espírito nunca está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam. E como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Quantas vezes você tem acordado e conversou, eu sonhei com uma pessoa, eu sei que eu conheço, eu não me lembro quem é. Você lembra aquele rosto, aquela cara, aquela conversa e tudo, eu sei quem é aquela pessoa, minha tina, quem é nessa vida aquela pessoa que sempre fala comigo. Ou um ambiente que você vai. É muito comum a gente sonhar com um ambiente que é um só, do mesmo jeito. Você vai sempre lá. Muitas vezes é a instância onde nós estamos ligados. Porque muitos de nós encarnamos aqui para cumprir um dever,
uma missão, um trabalho, e ficamos ligados a uma instância que estabeleceu o nosso trabalho de reencarno. As coisas da natureza não são feitas assim aleatórias, como os homens às vezes pensam que é. Nasceu, quem cria planta batata, né? Cria pinto, galinha, só deitar e... Não, há um planejamento para tudo. A natureza é toda organizada. Deus é todo perfeito. Não tem nada alheio à existência dos espíritos nem da matéria. Deus faz parte de todo o universo, de toda a existência. Vocês podem fazer perguntas, se eu não souber aqui, tem os mestres que nos ajudam, vão nos ajudar. Vocês podem fazer perguntas, né? Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Bom, pelos sonhos, né? Saibas que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade que no estado de vigília. Nossa capacidade de agir, de compreender as coisas durante o sono é extraordinariamente larga, grandiosa. Agora, o que ocorre muitas vezes é que a nossa mente material é limitada, ela não cabe todas as situações que nos ocorrem durante o sono, porque lá quando nós estamos libertos do corpo, nós vemos situações que não existem aqui na vida material. Aí, se essa situação não existe, o nosso cérebro material não vai compreender, então ele passa por cima. E é por isso que os nossos sonhos muitas vezes são fragmentários, né? Você vê uma parte aqui, você está conversando com uma pessoa, um pouco mais a pessoa é um animal, um bicho, é uma mistura de coisas, né? Porque na mente material não cabe as coisas da mente perispirítica, é da mente espiritual. Ela tem uma capacidade muito maior de compreender as coisas, né? Inclusive a questão do tempo. O tempo para nós é medido pelo Sol, né? Esse movimento da Terra. A Terra gira e o Sol nasce, morre, aí nós fizemos o relógio, né? Para regular as nossas horas, o nosso dia, né? Aí nós contamos o nosso tempo, a nossa vida. Você casa-se aos 20 e poucos anos, etc. Quando chega aos 60 anos, você começa a descer a Serra da Boa Esperança, né? Já estamos nela. Já estamos nela, descendo. Então veja que o tempo que nos marca é esse aqui do planeta que nós vivemos. Mas o tempo espiritual, ele é outro, ele tem outra dimensão. O que ocorre lá durante o tempo pode não ter nada a ver com o nosso tempo aqui. Lá se altera. Você pode, inclusive, há instruções que médios em desdobramento, desdobramento é o primeiro desdobramento do espírito, o mais natural que ocorre conosco é esse do sono. Há espíritos que podem se desdobrar e viver épocas passadas. A escritora Ivone do Amaral Pereira escreve um livro em que ela, acompanhada pelos seus mentores, ela vai aos planetas de outras esferas da vida espiritual. E lá ela retorna no tempo. Ela está no tempo 300 anos antes de Jesus reencarnar. Ou encarnar. Jesus não reencarna, só encarna. Então você pode viver tempos ainda anteriores. Você pode viver tempos em que você está no tempo que a Terra estava se formando. Tudo isso pode ocorrer no desdobramento. No sono, você vê imagens antigas, você se vê fardado de oficial, de soldado romano, você vê com outra indumentária qualquer, outra personalidade. É comum que você sonhe com isso. A sua memória não está propriamente regredindo como nós dizemos. A memória não regride. Você dá um pinote e vai lá naquele lance. Vai verificar um arquivo que está lá guardado. Para frente ou para trás? Para frente ou para trás. O nosso perispírito, a memória perispirítica,
ela guarda todas as nossas existências que nós tivemos nessa vida, aqui na Terra ou em outros planetas. Ela está lá bem registrada, bem guardadazinha. Lá como se tivesse tudo escrito, as imagens, tudo lá registrado. E você pode ir lá e verificar tudo aquilo. Então quando você pega uma página daquela, como se você às vezes olha um retrato de você jovem, né, ou criança, ou na companhia de outras pessoas, a gente às vezes não corre isso, né? Verifica os nossos arquivos passados e você naquele momento você vivencia aquele ponto. Tal ocorre quando nós retroagimos, isto é, damos um salto anterior e vemos posições das nossas vidas passadas. Entendemos? Então ele diz aqui, ele explica mais assim, mais detalhadamente. Pelos sonhos, sabes que quando repousa o espírito, dispõe de mais faculdade do estado de vigília. Ele tem lembranças do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais força, podendo entrar em comunicação com outros espíritos, tanto deste mundo como do outro. Muitas vezes dizes, tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. E aquele sonho que eu tive, mas não tem nada a ver com isso. Nunca vi aquilo. Que coisa, como é que a gente sonha isso? Estás equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que vistes, o que verás numa existência, numa outra existência, ou num outro mundo. Como o corpo se encontra adormecido, o espírito aproveita para romper seus grilhões, investigando o passado ou o futuro. Essa aqui é a questão número 402, que ela é uma das mais profundas, porque ela desseca tudo sobre os nossos sonhos. Aqui ele vai dizer que muitas vezes, durante o sono, nós estamos fazendo trabalhos lá no plano espiritual, que quando nós desencarnarmos e lá chegar, nós vamos encontrar o trabalho feito lá no plano espiritual, né? Portanto, essa questão do sono, ela é uma das partes mais profundas da doutrina espírita, do estudo da doutrina, porque aqui é que nós vemos, e nós não nos separamos da vida espiritual, não. Vocês vejam que a doutrina espírita, ela é a única religião na nossa região, na nossa cultura, que ele estabelece a oportunidade de você conviver com os espíritos de forma natural. Porque você vive pelo trabalho mediúnico, né? Quando você se prepara para o trabalho, que deve haver uma preparação, deve haver um aprimoramento do indivíduo, uma conscientização, saber o que está fazendo, que é para a gente não ir para um trabalho mediúnico com ideias errôneas. Muitas vezes a gente quer ir para o trabalho mediúnico por causa da curiosidade, né? Olha, eu queria ver se falava com o meu tio, se falava com o meu avô, o espírito do meu avô. E às vezes não ocorre assim, né? Porque os nossos familiares que convivem conosco, às vezes não são tão familiares quanto nós pensamos. A nossa família espiritual, às vezes, é outra, não está conosco aqui. A nossa afinidade com espíritos que se igualam com a nossa maneira de agir, de pensar, muitas vezes eles estão bem distantes da nossa vida, do nosso convívio. E a reencarnação, ela é uma experiência extraordinária, é um aprendizado, é um estágio que nos faz abrir a consciência e a mente para as coisas da vida espiritual. Mas esse contato com os nossos irmãos, que a doutrina espírita nos mostra e nos orienta para que nós façamos esse cultivo, ele é muito importante.
porque ele tem a condição de alertar, de fazer com que a nossa evolução se apresse, seja mais acirrada no seu desenvolvimento. Participar de reunião mediúnica também faz parte do processo evolutivo nosso. É a preparação, é o entendimento, é a conscientização de uma vida superior. Um dos grandes embaraços da vida material é a descrença, a incredulidade. Ela se torna quase uma doença para os espíritos que saem daqui cheio de incredulidade. Ele não crê, não, eu não acredito, que eu não vi, eu não vejo, eu não toco. Ele acha que o olho material é assim, o limite de todas as coisas, o limite de todos os conhecimentos. Quando chega do outro lado, né? E chega do outro lado que você vê que a sua visão se projeta de forma muito grande, muito ampliada, você vai dizer, meu Deus, aquele olho coitadinho. E foi que eu fiz. Bem limitadozinho. Só via aquilo que era inerente a ele. Você só vê com o olho material, você só vê matéria. Você não vê um espírito. No entanto, ele é uma realidade. Porque somos nós, mas você não pode ver com esse olhozinho aqui, não. Você vê aqui com o olho da alma. E esse olho não tem uma só direção. Aqui, né, eu olho para frente, se eu quiser olhar para trás, me viro todinho. Mas você, como espírito, não. Você vê uma circunferência de 360 graus. Quando no sonho você presta atenção que isso ocorre. Você muitas vezes está conversando com o espírito, ele está detrás de você e você está olhando para ele. Não tem diferença. E vem um aqui de trás e outro na sua frente e não tem problema nenhum. De visão. Porque a sua visão alcança. E a velocidade, né? Pensou, já está. Exatamente. Tudo isso favorece. Toda a questão de velocidade é o tempo, né? O tempo lá é diferente. Vamos ver mais aqui sobre a afeto. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. A gente tem tanto medo de morrer, né? Morre todo dia. Todo mundo morre. Toda noite a gente morre. É mesmo. E não se lembra, né? E não sabe que é tão bom morrer, né? É, mais ou menos. Não pode dormir. Porque cada dor da morte, né? É tão bom morrer, né? Ficar dormindo, liberta. Fica ali no corpão roncando, né? É. Deixa ele. Tem gente que escuta, né? O ronco, né? Roncando e ele ouvindo. Quem está roncando? Ah, sou eu. Mas é assim Ele mesmo. acorda ele mesmo. Acorda ele mesmo. Os espíritos que na ocasião de sua morte logo se desprendem da matéria tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro das sociedades de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. E, inclusive, trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Hein? Que beleza, hein? Ah, se nós tivéssemos sempre esse cuidado de trabalhar. Porque tem muitos de nós que não faz nada, pelo contrário. Temos uma vida aqui desregrada, relaxada, né? Voltada para a incredulidade, para o desperdício, e quando dormimos, nos acompanhamos com seres daquela mesma natureza, que vão nos levar para lugares, para festas terríveis, destruidoras da nossa situação. Aí ficamos reclamando, por que é que eu estou doente? Por que é que eu tenho isso, tenho aquilo? Por que é que eu agora vivo todo embaraçado, com problemas e nada resolve na minha vida? Tem pessoas que relaxam, não querem nem saber, né? Deixa para lá, abandona a família, abandona o trabalho, abandona o estudo, não tem disciplina com nada na sua vida, já começou o seu desequilíbrio aqui na vida material. Quando a natureza faz tudo para que você se discipline na vida, se organize e trabalhe direitinho, e está tudo aqui na mente, no pensamento. O pensamento é o nosso condutor de nossa vida. Ele está
todo dia nos aconselhando que nós cuidemos do nosso futuro, do nosso presente. Porque se nós desprezarmos esses conselhos que as religiões nos trazem, doutrina espírita sobretudo, nós costumamos dizer as religiões, porque nós não propagamos que a doutrina espírita é a religião mais pura do mundo. Para nós que abrimos o entendimento, ela nos satisfaz plenamente no nosso nível de compreensão. Mas existe um processo evolutivo constante e não sabemos se no futuro a nossa mente vai exigir coisas mais profundas, mais aperfeiçoadas, porque ela é aquilo feita para a nossa vida material aqui na Terra, aqui no planeta. Por enquanto é o que nós dispomos. Por isso nós nunca afirmamos que a doutrina espírita é a melhor das religiões. Não é isso. A doutrina espírita é aquela que fala a nossa consciência, se nós queremos saber. As outras tratam mais assim da questão filosófica, a fé, o espiritualismo, não diz o espiritismo, porque espiritismo é você saber que o espírito reencarna, que você pode ter contato com os espíritos, que a convivência com eles deve ser franqueada sempre, nunca interrompida, que quando você quer servir num trabalho mediúnico, um trabalho mediúnico numa casa espírita, ele é um projeto de trabalho aperfeiçoado para ajudar os outros. Se nós vamos ali por brincadeira, por fazer alguma coisa que é, vamos dizer, apenas para satisfazer a curiosidade, o egoísmo, ou alguma coisa do meu interesse particular, eu já estou desvirtuando o meu propósito junto com o trabalho mediúnico. Isso é importante, sabe que a natureza nos garante que nós não vamos deixar de conviver com o mundo espiritual, pela sua naturalidade, pela naturalidade do sono. Vamos ver mais adiante o que é que os nossos irmãos nos dizem. Conversam, se instrui com eles, etc. Isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso dá com os espíritos elevados, mas quando a massa de homens que com a morte devem permanecer longas horas na perturbação e na incerteza de que eles têm falado, estes vão ser a mundos inferiores à Terra. Que nós falamos há pouco. Se a nossa vida, nós pautamos ela pelo procedimento inferior, nós não vamos ter contato com bons espíritos, com amigos. Não, nós vamos ter com aqueles que querem que nós nos unamos a eles para fazer aquilo que não deve, aquilo que prejudica. Onde os baixos é onde as antigas afeições nos chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixos que os que tens aqui. Vão abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. É o que gera simpatia na terra, não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Ele disse aqui uma das vezes que o sono influencia muito mais nas nossas vidas do que nós pensamos. Os sonos, eles, tal com a influência dos espíritos, né, porque eles nos influenciam, exatamente no sono eles aproveitam para nos influenciar. Se nós procuramos as boas ideias, procuramos a doutrina correta, o trabalho digno, nós vamos nos irmanar com os irmãos também dessa natureza. Se pelo contrário, estamos lá com eles. Aqui mais embaixo, né? Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que
os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnar em vós. Deus quis que durante o sono, durante o seu contato com o vício, pudessem banhar-se na fonte do bem, para que eles próprios não fracassassem. Eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, a que deve restituí-lo ao seu verdadeiro meio. A gente se lembrar disso sempre, né? Quando nós dormimos, falamos há pouco tempo, devemos nos preparar em preces, leituras edificantes. Sempre era bom que toda vez que nós fôssemos dormir, lêssemos uma página evangélica, um livro de orientação superior, meditássemos isso, pedisse aos bons espíritos, em nome de Deus, durante o nosso sono, nos conduzisse em lugares bons, em escolas instrutivas. Muitas vezes, quando nós vamos amadurecendo a nossa vida, a nossa consciência, nós somos chamados a fazer parte de trabalhos, de grupos de salvamento lá no plano espiritual. Às vezes descendo em regiões inferiores para socorrer espíritos. Isso encarnado aqui ainda, só no sono. Encarnado. Dormir vai para lá trabalhar. Quando a sua consciência desperta para isso, que você amadurece para tal, se liberta dos vícios da terra, eleva a sua mente para o serviço divino, a espiritualidade começa a lhe aproveitar para fazer o bem aos outros, aos nossos irmãos. Os espíritos progridem com a ajuda uns dos outros. Eles de lá planejam as tarefas para nos ajudar. Os livros de André Luiz e de outros escritores, que agora são muitos, que escrevem sobre o comportamento dos espíritos, eles fazem verdadeiras escolas, verdadeiras caravanas. Isso são só os espíritas, não. São os espíritos amadurecidos em várias religiões, em várias escolas da fé em Deus. Porque a fé, toda a fé sincera, ela eleva o espírito. Nós tivemos um contato uma vez com a equipe, comandada por um padre. O padre não nos disse o nome, mas como ele se apresentava naquela hora, era uma coisa assim muito gratificante. Ele transmitia um bem-estar, assim, uma euforia, que você ficava animado com as palavras dele. Esse padre, muito humilde assim. Meu irmão, nós vimos agradecer o trabalho e ajuda. Meu irmão, não sei nem se eu estou ajudando alguém. Está, vocês estão ajudando. Quando vocês fazem esse trabalho, aqui tem uma equipe enorme de trabalhadores do bem, que vem trazer irmãos necessitados, muitos deles preparados já em outros ambientes, e vem aqui completar o esclarecimento. Ver aquilo sentir de viva voz. Porque espíritos grosseiros, imaturos, que não desenvolveram nenhum conhecimento de Deus e de uma vida eterna, eles se limitaram à vida material, aos vícios daqui. E lá eles estão na mesma situação, em sofrimento, junto com outra larva de espíritos perturbados também, se agredindo, se descompondo uns os outros, de toda uma verdadeira desavença. E aquilo é um tormento muito grande. E os espíritos elevados, que muitas vezes foram familiares nele, foram conhecidos, e que interessa também que todos eles amadureçam, eles recolhem aqueles que criam a condição mental de receber ajuda, aí eles recolhem e levam para as escolas religiosas. Não é só para as casas espíritas, levam também para o culto evangélico, leva para a missa, onde se estiver falando de coisas divinas, os espíritos estão trabalhando lá.
Pois bem, então o padre veio na nossa reunião, começou, nós puxamos o padre, ele dava muito acesso, uma pessoa muito dada, assim, muito aberto. Aberto ao diálogo, né? Aberto ao diálogo mesmo. Meu irmão e meu irmão é padre, são muitas pessoas, nós somos 1.300 e tantos espíritos. Fazemos parte da caravana, chama-se Caravaneiros de Jesus. Somos Caravaneiros de Jesus. Eles lá se reúnem, assim, às vezes chefiado pelo padre, uma freira, um pastor evangélico, ou um espírita, uma pessoa que elevou o seu pensamento, que educou a sua fé. Lá eles juntam-se com outro e vamos, como quem faz uma casa espírita aqui, né? Pessoas, vamos fazer uma casa espírita, nós estudarmos. Eles lá fazem a mesma coisa para ajudar os espíritos. Aí eu comecei a fazer perguntas. O meu irmão, a Igreja Católica não aceita a reencarnação, né? Ele diz, de certa forma, assim e tal. Mas como foi que o meu irmão chegou lá e encontrou? Foi surpresa sua quando viu? Ele disse, não, nós sabíamos de tudo. Sabíamos de tudo. Aí eu quis perguntar, vendo aquela ideia, ele disse, por que é que não pregava? Aí ele respondeu, nós não pregamos porque a nossa missão aqui na Terra é conscientizar as almas da vida moral. Eles ainda não aprenderam a lei de Moisés. Os nossos fiéis, os católicos e os humanos, eles ainda não aprenderam sequer a lei de Moisés, que já vai fazer 3.000 anos, 3.600 anos. 3.600 anos que essa lei chega na Terra e até hoje eles não aprenderam. Não aprendem a ensinar a reencarnação, ele vai complicar muito mais a vida deles. Por isso nós deixamos, mas nós sabíamos disso. O processo evolutivo faz parte da lei de Deus. Não viu um bicho que é espírita, né? Eu digo, eu sou um besta mesmo, né? Eu é que não sei de nada. E é a verdade, nós, na nossa situação de seres presos à matéria, jungidos, que estamos ao corpo físico, a nossa capacidade de compreender é muito pouco. Mas vamos avançar um pouquinho aqui na questão 403, que ele pergunta assim: por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Essa pergunta é boa. Só fica aquela, era uma coisa assim, aí surge uma ideia, você corre atrás, ela desaparece. Meio-dia, acabou-se tudo. Não tem mais nada. Por que é que você não guarda? Vamos ver. Lembrando, gente, que essa pergunta foi Kardec que fez aos espíritos. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. Isso que chamais no sono nada mais é do que o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com seus entes queridos, seja nesse mundo ou em outro. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, pois este não as percebeu por meio dos órgãos do corpo. Nós já tínhamos falado disso anterior, né? Que o corpo, o cérebro material, ele não cabe as informações no plano espiritual. Se não era uma beleza, nós éramos todos sábios, extraordinariamente bem informados. Porque lá nós percebemos tudo. Nós percebemos de uma maneira muito mais profunda os vícios dos homens, que causa verdadeiro horror. Quando nós, conscientizados do seu prejuízo, do seu mal, nós verificamos. Espíritos perversos fazem verdadeiras festas com as manias, os vícios humanos. Lá há uma exploração tal como há aqui. Né? Aqui não há exploração do sexo, do fumo, do jogo, da droga, do álcool. Lá a exploração é muito mais severa. Muito obrigado. Vou beber um pouco de água. O ventilador não está batendo vocês aqui, mas aqui está quente. A parede fica quente com o sol que bate aqui.
Aí fica meio quente aqui a tribuna. Bom, onde era que a gente estava? Estava no sono, né? Sono. Estava dormindo. Eu dormi. Né? E coisas que ocorrem no nosso sono e muitas vezes não ficam na nossa memória. Aquilo que nós falamos há pouco. Né? As lembranças são fragmentárias, fragmentos. Uma parte você viu aqui, depois viu outra lá, e você não sabe concatenar. Também por causa do tempo, que lá é diferente. Né? Outro tempo se estabelece. Às vezes você sonha 3 ou 4 segundos e no sono ele parece assim uma semana. Porque muita coisa você pode ver no segundo, tá? O tempo se elapece extraordinariamente. E não sabemos em quantas dimensões esse tempo lá se verifica. E se sabe que espíritos superiores às vezes querem dar comunicações para nós e nós não sabemos receber, não alcançamos. Ele precisa baixar a vibração e como quem fala com a criança. Se você fosse falar para a criança, vamos dizer assim, da distância da Terra para o Sol, para a Lua, tamanho da Lua com referência à Terra. Como é as coisas da Lua? Você explicar isso para a criança, você tem que descer assim a capacidade de entendimento dele, né, para poder ver se ele entende alguma coisa. E às vezes ainda fica difícil. Né? O menino pergunta outra coisa completamente diferente. Às vezes ocorre isso conosco, com referência aos espíritos superiores, que querem nos dar instruções e nós não temos a capacidade de compreender. Então ele desce. Aquilo que Jesus veio fazer conosco. Jesus desceu ao mínimo que pôde no nosso meio, falar com os seus apóstolos. Eles não sabiam, eram verdadeiras crianças. Não entendia nada do que Jesus falava. Jesus falou de uma vida superior, de uma existência que o indivíduo não morria, etc. Um reino que não se acabava nunca. E disse, é o reino de Israel, pronto, é aqui a nossa. O judeu vai mandar no mundo, Jesus vai derrubar o romano, quer dizer, só via as coisas materiais. É aqui, terra a terra. Ô bispo, foi não. Sim. Essas pessoas que são mortas, assim, na estrada, ou carro, elas sempre ficam vagando? Nem sempre. Depende muito do espírito. Espíritos há que ficam olhando as coisas, o acidente, sem entender nada. Ele sai do corpo e fica olhando. Ah, o meu carro está lá quebrado, você é aquele, olha. E tem um sujeito lá, borcado, sangrando. Eu só saí daqui. Deixa que é ele que está lá. E ele não prestou atenção que era ele. Outros fica naquele momento, ele regride, ele tem medo de morrer, tem muito medo de morrer. Sabe o que é que ocorre? Ele retroage a memória na hora da pancada, da batida, naquela hora a memória dele se retroage. Ele fica vendo sempre o momento antes de acontecer o acidente. Né? Eu tive um caso de um que ia dirigindo um carro assim, pegando a direção e olhava para ali. O que é que houve? Não, eu não. Esse carro vai virar, eu estou com medo, eu vou morrer. Isso já numa sessão mediúnica, ele incorporado no médium. Aí eu vejo no médium fazendo samugano, ele estava dirigindo e tal. Dirigindo naquela agonia, né? Aí tem que coordenar essa pessoa. Depois é que a gente vai com cuidado com ele, porque ele não está sabendo. Não está sabendo nem que morreu. Ele não sabe que morreu. Ele vive, retroagiu a memória, muitas vezes ocorre com a criança também, correndo atrás da bola, o carro pega, né? Aí ele fica sempre vendo a bola correndo na frente dele. Ele não quer viver aquele impacto. É por isso que muitas vezes um doutrinador de uma casa espírita, ele tem que ter muito tato para falar com o espírito desencarnado, porque ele pensa que está vivo e está morto. Então você termina matando ele de novo. Ele rapaz, se eu morri, então confundindo tem que ter cuidado. Confunde ele, a espiritualidade traz e vê que ele não foi atendido, leva e continua. Muito chega aqui se torcendo de dor, preso nas ferragens. Aí a gente devagarzinho vai doutrinando, tem um amparo da espiritualidade, vai para o hospital, lá a espiritualidade maior se encarrega de
fazer o trabalho. Daí, aí vai mostrar aí que realmente ele não morreu, ele mudou de um plano para o outro, aí ele vai ver, começa a saber que morreu. Pois bem, aí você, num caso desse, você vai chegar dele aos poucos. Que dia era isso? Que dia era isso? Que ano você está? Vai pelo tempo, diz, estou no ano, não sei, não me lembro, assim, mas sim, mas você se lembra o ano, o dia hoje, que dia é hoje? Aí disse, não sei não, é uma segunda-feira, eu vou entregar um negócio aí por onde, o que é que ocorreu? Aí você vai abrir a mente dele. Muitas vezes, aquilo faz 30 anos, 40 anos que o fato ocorreu, e ele está vivendo aquele momento, não saiu daquilo. É uma das situações. Tem outras situações que ele dorme. É os evangelhos, né? Quando nós morremos, nós vamos dormir. Nem sempre vamos dormir. Se fosse é uma beleza. Aqueles mais imaturos, né? Menos traquejados mentalmente, pode entrar num sono profundo e os próprios mentores recolhem ele para o lugar e esperam que ele desperte. E o suicida pior ainda, né? Tem o suicida que ele fica vendo, por exemplo, ele pulou de uma ponte, ele fica só vendo ele caindo da ponte, o tempo todo, fica com aquilo na memória. Tem outros que morrem de acidente e ficam na estrada, fica vagando na estrada. Eu estava indo para Fortaleza e eu dizia assim, devagar que dá para bater com um, não bater com um, o guarda-chuva passando, vai devagar e ficar gritando, a 10 anos atrás. Aí minha primeira pelada eu assim, Mariana, não era o nome não, era um espírito. Era o quê? Vagando. E estava com uma pegação da Catarina, que ele fez na estrada. Eles ficam presos. Às vezes também ocorre isso. Ele fica naquela região. Ocorre de muitas maneiras. Depende da mente, da elevação do espírito. Podem ficar na estrada, podem ficar lá olhando a cruz. Que cruz é essa? Várias situações. Tem muitas situações que se fosse descrever. Cada caso é um caso. Muitos têm consciência, tem entendimento da morte, sabe que a gente não morre. Tem muitos que vão até para o próprio enterro dele e consolar os parentes, para não chorar, para ver, ele está vendo ele no caixão ali e está ali consolando as pessoas, a pessoa não ficar tão desesperada. Vai muito da evolução de cada um, entendeu? O ruim mesmo é a pessoa desencarnar sem saber, sem conhecimento nenhum. Ainda bem que todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo aí. Aqui para a gente encerrar, que o nosso tempo já fecha, né? O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verídicos como acham aqueles que leem a sorte, pois é absurdo acreditar que o fato de sonhar com uma determinada coisa anuncia outra. Às vezes sonhos não tem nada a ver com a nossa vida material. Não tem nada mesmo. Você é a pessoa, não, eu estou sonhando aqui, eu acho que isso é a loteria que vai dar um prêmio bem grande para mim. Às vezes nós levamos para esse lado. Né? Sonhar com um macaco, né? Sonhar com um número. Vou jogar macaco pro bicho. Sonhar com um número, às vezes não tem nada a ver. Pode ocorrer que espíritos sofredores e você ligado a eles venham a lhe dar, né? Números assim, facilitar você ganhar jogo. Isso é muito perigoso, né? Porque geralmente ocorre, que já ocorreu. Conheço uma pessoa e ele estava muito aperreado, devendo uma quantia, né? E sonhou lá com tal número e tudo, e jogou, e o dinheiro deu exatamente a quantia dele pagar a dívida. Ele pagou e pronto, não passou disso. Ele ficou na esperança que viesse outro sonho para dizer a ele, outro número para ele ganhar, e nunca mais veio. A providência aí foi uma providência divina. Pelo menos ele pagou a dívida, né? Pelo menos ele pagou a dívida. Pois é. Exatamente. Não, veio exatamente por isso, veio com um socorro espiritual. Com certeza, Tem, pior que tem uns que fica pedindo, me deu um número, me deu um número, me deu um número. Mas aí o espírito chegou e disse, mas rapaz, você nem joga, como é que eu vou dar um bicho a você? Queria número pra quê se não joga? Mas gente, esse negócio de jogo
Não tem nada a ver com tem nada a ver, a pergunta é sobre isso. Não pense que sonho significa. Há os sonhos proféticos, esses são diferentes. Essas pessoas que têm essa capacidade, né, essa mediunidade que vem através dos sonhos, eles são verdadeiros missionários na Terra. Existiu, como citamos no começo, no princípio, né, o profeta Daniel, que sonhava com tudo que ia ocorrer, as suas profecias quase todas foram vistas em sonho. Existe o sonho de Jacó, né, que viu aquela escada subindo, aquilo ali ele viu o processo evolutivo das reencarnações, dos degraus. José do Egito e muitos outros profetas de Israel, eles eram médiuns com uma mediunidade específica para o sonho. Pois bem, mas não tem nada a ver que a gente que não é, que quando essa situação ocorre, ela é disciplinada, só serve para aquela coisa. O profeta Daniel nunca ganhou dinheiro com sonhos, nem o José do Egito teve privilégio, mas não tinha nada a ver com sonho. Assim todo pai de santo era rico. Sim, ainda tem uma pergunta. É porque assim, sonho para mim, o meu, quando sonhei mesmo, ele realizou. Agora eu não tive assim como decifrar, vamos dizer assim, né? Porque a gente não sabe. Eu sonhei lá no Parque das Flores, certo? Tudo na minha vida, falando assim, tia, tem que misericórdia em mim, tem que misericórdia, fala 3 vezes. E isso ficava conversando com ela assim, né? Como se fosse assim, adorando ela. Meu Deus, estou fazendo uma coisa errada. Mas isso não é sonho. Isso, antes de sair do Parque das Flores, uma lágrima caía aqui, assim, né? Meu ombro, sabe que está chovendo? Não. Nisso, quando deu 25 de fevereiro, certo? Que fazia 2 anos que meus filhos tinham levado ela, aí foi no dia que a filha dela morreu. Então, quando estava colocando minha filha, né? Isso é ruim. Então, vi que o meu sonho, que eu tinha sonhado, assim, eu não sabia desse sonho. E na linha desse, o sonho realizou. Porque o que eu sonhei, entendeu? Foi o que aconteceu. É o que ele disse aqui na pergunta. Você pode rever fatos passados e pode rever lances futuros. Porque a gente não entende, a gente sonha assim, mas não entende. Depois que uma coisa cai, você vê que eu sonhei, né? Vem uma lembrança. É isso mesmo. Bom, nosso tempo chegou. Esse é um estudo que requer mais conhecimento, mais pesquisa, mais envolvimento, né? Para a gente compreender. E vivência também. A codificação, né? Faz parte da codificação, eles são 7 questões, né? Vai falar aqui dos sonhos, vai falar da comunicação entre pessoas vivas, que durante o sonho se comunica com o outro, ou até em processo de projeção da consciência ou desdobramento, como a gente costuma chamar. O Kardec não chamou nem projeção e nem desdobramento, ele chamou emancipação da alma. É o termo que ele dá a esse fato de você sair do corpo, isto é, o espírito deixa o corpo adormecido e vai aonde ele quiser, onde for permitido. É um fato que nós podemos estudar, e tem pessoas que têm essa capacidade de projetar-se a sua consciência à distância. Já tenho contato com várias pessoas que têm isso, inclusive um dos médicos que trabalha conosco, e ela tem essa capacidade. Ela sai do corpo, vai em certos pontos, e lá verifica, às vezes traz até um irmãozinho que está necessitando. São médios de desdobramento. É um trabalho muito importante, uma mediunidade muito importante para ser educada e botada em prática. Porque a mediunidade não é, como falamos de começo, não é curiosidade, não é para a gente ficar curioso do mundo e saber das coisas e comentar. Não. A mediunidade é um dispositivo de ação
de ajuda, de caridade, caridade verdadeira, porque não é a caridade enchendo o estômago, nem vestindo o corpo, é a caridade da consciência, a elevação. A caridade verdadeira é aquela que transforma o indivíduo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Muito obrigado aí pela tolerância, de me aguentarem. Eu gaguejar aqui. Que Deus nos abençoe, que seja hoje para sempre. Nós é que agradecemos, meu irmão. Eu costumo sempre dizer que a doutrina espírita, ela nos ensina realmente, é a única doutrina, a única religião que a gente ajuda encarnado e desencarnado, através do processo mediúnico, certo? Vamos fazer a nossa prece final com o nosso irmão Francisco. Elevemos o nosso pensamento a Deus nesse momento, buscamos serenar nossa mente, nossa alma, e rogar a Deus na sua infinita misericórdia, derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a luz suave da tua mão. Querido Deus, nosso amado Deus, nesse momento, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti, e te rogamos, Senhor, derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, os fluidos suaves que nós tanto necessitamos. A tua infinita bondade, a tua justiça, a tua paz, possam nos fortificar, para que possamos continuar no nosso trabalho de renovação. Muito obrigado, Senhor, por tua paz, por tua luz e por tua bondade. Que assim seja. Sim, seja. E assim, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, meus irmãos, encarnados e desencarnados, nesta prece, Pai, e pedimos permissão para dar por encerrados nosso trabalho de tribuna da noite de hoje. Agradecidos estamos ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos em Teu nome. E pedindo ao Pai que nos dê um feliz retorno aos nossos lares, muita luz e muita paz para todo mundo. Que assim seja. Lembrando, meus irmãos, que no próximo domingo nós temos a presença do nosso irmão Hinaldo, certo? Aí, antes do pessoal se levantar, eu queria dar uma palavrinha. Água, viu,